Olá você, redação que te enche de emoção. Rima é pobre, né? Mas o sentido é grande. 1000 pontos no ar, produção de textos, redação. Você viajou hoje pelas variadas vertentes da língua estrangeira moderna, da arte e da física. Agora é a sua vez de redigir um texto. Temos uma proposta. A partir de agora, entramos no novo Enem, 2009. Modelo Enem. Fomos a cada aula com uma proposta até chegarmos a 2014. E essa proposta, ela é diferenciada porque ela não se aplicou. Já explicaremos por quê. Antes queremos saudar o Homem Mola, Super Elton, que está aqui. Como vai, Homem Mola? Está tranquilo agora? Está tranquilo? Eles são muito novos, mas você lembra dos Impossíveis? Sim. Os Impossíveis tinham o Homem Mola, o Multi-Homem e o Homem Fluido. Eu estava no colo ainda, mas eu lembro disso. E a professora Wanda, que está ali a nossa super tutora da área de ciências da natureza. Já vai trabalhar conosco hoje. Os bons estão à mesa. Que bom, que ele né? quis dizer. Você vai dar uma olhadinha neste quadro, nessa lousa, e vai observar a folha de redação. Então, a folhinha de redação. Olha que interessante, eu quero agradecer a nossa produção maravilhosa aqui por proceder e trazer este quadro que já foi usado por alguns colegas e agora nos serve também. Você que está conosco, nos acompanhando agora ao vivo pelo YouTube, você que está nos polos conosco, espalhados por todo o território nacional, por todo o Brasil. Institutos da Federal? Todos, aos rodos, todo o né? nosso bacana. país, não só Piauí e Minas Gerais. Recebemos a informação de todo o Brasil acompanhando. Um abraço especial a você que está conosco. E você que está pela TV Sinal, a TV da ALEP, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nos acompanhando às quintas, sextas, sábados e domingos, sempre a partir das 19 horas, 7 da noite. Você pode acompanhar pelo site ou pelo canal da NET, o canal 16. E mais as aulas postadas no site Sim, da Assembleia, estão lá né? disponíveis na Assembleia Legislativa. Isso aí. E você que está conosco, nos acompanhando pela RTVE, pela TV Educativa, pela Iparaná, TV Educativa do Estado do Paraná, em todo o território nacional também. Um agradecimento especial aos nossos queridos e ao Felipe. Quero citar o Felipe, que tem sido muito gentil e tem trabalhado bastante na edição. Gentil e competente. Né? A gentileza e a competência, sobretudo, é ao editar as aulas diariamente para que nós estejamos na TV Educativa, na RTVE, todos os dias às 16 horas. Acompanhe TV aberta, canal 9, não perca, certo? Pelo site da RTVE também você está conosco. Quanta gente boa, né? Muito legal. Muito bem, então nós vamos juntos agora à folhinha de redação, Elton. Nós vamos aqui, deixa eu vir para o lado de cá, eu quero fazer aqui esse desenho. Claro que eu creio que você faria melhor esta linha. Mas dada a conjectura do nosso dia de hoje, né, Elton? Nós que estávamos correndo para lá e para cá, você há de convir comigo que não está tão ruim assim, né? Com exceção desse desfecho aqui, as coisas até que ficaram boas, né? Não ficou nada evidente das suas dificuldades mentais aí nesse desenho. Realmente. Bom, a professora Wanda, a mola novamente, por favor. A mola. Ele tirou. A mola. Viu? Traz a mola aí para nós. As suas deficiências não ficaram evidentes nesse Traz a desenho. mola aí para nós, vai. Traz a mola que a gente já vai dar um jeitinho aí de fazer uma situação. Tem que terminar a aula com um problema. Nós estamos na 5ª semana de atividades e nós não tivemos nenhum acidente de trabalho, o que é muito bom, diga-se de passagem, né? Mas sempre há uma possibilidade de um acidente de trabalho. Muito bem. Muito bem, então aqui nós temos uma folha de redação, nobre Elton. Beleza. E é claro que a pergunta do nosso aluno sempre é a seguinte: título, onde é que eu coloco o título? Então eu vou pedir a você, peço a você, bloco de anotações em mãos. Pegue seu bloco de anotações. Já pedimos aquele caderno especial para redação, que você precisa ter. Você que está conosco pela TV agora. Para com isso, pega o caderno de redação. 1000 pontos vale a redação. É uma questão apenas. Para você obter os 1000 pontos nas outras áreas, você tem que gabaritar as 45 questões. E mesmo assim, por causa da teoria de resposta ao item, você sabe, você conhece o Enem, não há totalização dos 1000 pontos. A teoria de resposta ao item, ela é inibidora dessa pontuação máxima, mas em redação você pode obter 1000. Então a primeira pergunta é, título. Coloco o título ou não coloco o título? Bem, vejamos, o título para o Exame Nacional, para a redação do Enem, é facultativo. Então, você pode ou não colocar o título. Mas, sugestão nossa, dê um título para o seu texto. Sugestão nossa, dê um título para o seu texto. Olha, o nosso tema da aula de hoje é a valorização do idoso. Tema, valorização do idoso. Título super criativo, título espetacular, valorização do idoso.
Primeira linha, valorização do idoso. Dá vontade de bater numa criatura assim, que usa o tema como título. Não faça isso. Seja criativa, busque um outro título para o seu texto. E, se usar o título, onde é que ele vai? O título vai na primeira linha, professor Elton, professora Wanda. O título vai aqui. Centralizado, certo? Ou dá uma margem? Centralizado, se não for um título gigantesco. E algumas pessoas, quando falamos em criatividade, na valorização do idoso, os avós são aqueles patriarcas das famílias e fazem muito bem a todos. Você pensou um título assim? Título assim já é o início do texto, então não faça um título assim. Mas se fizer um título, tá? Pensa no título aí, valorização do idoso, pensa no título, vai. Puxa vida! Não combina nada. Né? Agora isso é ótimo. Pegou, né? Um monte de gente não combina nada. Diga a valorização do idoso. Vá, pensa aí. Ai. O idoso e a mola. Não, eu diria... Viver mais e melhor. Olha aí, isso. Tá, vai. Neste país, quais são os caminhos destinados ao idoso? O título longo dele. Foi muito? Foi muito, faz um título já menor. Não tirei 1000 pontos. Título menor, tá? Então, mas fiz metade para fazer a inscrição no SISU. Na primeira linha, você coloca o título, mas lembrando, ele é o quê? Ele é facultativo. Exatamente isso, título facultativo. Depois do título, você jamais pula linha. Nunca pule linhas. Essa história de pular linha não serve para ninguém. Veja, nunca pule linha alguma. Não há sentido. Não pule linha. Isso é uma orientação mais do que antiga. Seu professor de língua portuguesa, sua professora de língua portuguesa já lhe deu essa orientação. É que às vezes você não fica atento ou atenta por razões desconhecidas. Mas deveria, porque já ouviu esta orientação dos ilustres, dos queridos docentes de língua portuguesa, dizem, não pule linha, não pule linha. Então, não pule linha. Já na linha seguinte, você vai abrir o parágrafo. Tamanho do parágrafo. O parágrafo vai começar aqui, olha. Qual é o tamanho desse parágrafo? O tamanho do parágrafo é o bom senso. Quando eu digo bom senso, eu estou falando sobre o quê? Um parágrafo que não pode, hipoteticamente, começar aqui, porque se começar aqui, não é um parágrafo. Ele deixou um mindinho ali, tá? Ele deixou 1 centímetro só para fazer diferença. Ou ele resolve fazer o parágrafo aqui, porque ele quis deixar esse espaço gigantesco e desnecessário. Então, o parágrafo é o bom senso. Alguns dizem que são 2 dedinhos. Beleza, não confesso a vocês que não vejo que isso seja algo que comprometa o seu texto. Põe lá os 2 dedinhos, é que dependendo do tamanho do dedinho da criatura, dependendo da criatura e do tamanho do dedinho dele, ele ocupa metade da página, então não faça isso. Eu sou grande em todos os aspectos. Então faça isso. É o seguinte, esse negócio me incomoda muito. O quê? Isso só serve para professor de história, professor de redação, língua portuguesa, falando de número, isso me deixa assim, eu fico quase careca por causa do negócio desse. Dá um número para isso, mano. Eu não consigo. O bom senso. Não é necessário, bom senso. Tolino, não é necessário. Pode fazer os 2 dedinhos, mas você não tem obrigação. Na primeira centímetro. Não tem obrigação nenhuma. Dá um número. Eu sei que não precisa, eu tô brincando. Você aluno não, mas esse negócio assim me incomoda. Você aluno não perceba isso. Esqueça, tá? Física é muito bem administrada, porém a redação esqueça. O que vem de verde na redação você diz assim, delete, tá? Delete, ok? Então, muito bem. Aí você faz um parágrafo com bom senso, nem para lá demais, nem para cá. O problema é que se você fizer um parágrafo aqui, todas as vezes que você construir parágrafos, a medida terá que ser a mesma. Ou seja, o parâmetro é o mesmo. Qual é a nossa sugestão sempre? Que você trabalhe com 4 parágrafos. É a nossa receitinha de bolo. Você trabalhará com um parágrafo na introdução, 2 parágrafos no desenvolvimento, que é o recheio. É a substância, aquilo que vai dar qualidade, é o fermento do teu texto. E depois a conclusão, que é a nossa famosa proposta de ação social ou de intervenção social. Fique bem atento e bem atento em relação a isso. Letra, então título e parágrafos. Olha aqui, nós colocamos Azinho para título, vamos colocar Bzinho para parágrafos. Agora nós vamos colocar C para quê? Para a letra. E você já vai perguntar assim, qual é a melhor letra para eu escrever um texto? Ora, você que nos assiste, você que está conosco, em qualquer horário que seja, em qualquer lugar, a letra é a legível.
Letra é a legível, que qualquer indivíduo que não seja você, nem a pessoa que goste de você, porque alguém sempre diz assim para mim, mas a minha mãe entende. Mas a sua mãe não pertence à banca corretora de nenhum lugar. Ela tem a pedra de Roseta embaixo da cama. A mãe não, então pare com isso, pare com isso. A letra é a letra legível. Posso escrever com letra de forma? A resposta é sim. Você pode escrever com letra de forma. Não é a preferível, tá? Então, a história do preferível, você está ali num caixa. E você vai, o caixa está escrito ali, bem claro. Preferencialmente pessoas acima de 60 anos. Mas o caixa está livre. E você olha ao seu redor, faz aí uns 180 graus, e não há nenhuma pessoa que queira ocupar esse caixa. Aí você não vai usar esse caixa? Claro que vai. Por quê? Porque ele não é exclusivo. Prefere-se atender a idosos, mas não havendo idosos, o caixa está disponível para atender a clientela. Então veja como é tranquilo isso. Preferencial não quer dizer exclusivo. Qual é a letra que se prefere, Elton? A letra que se prefere é a letra cursiva. É aquela que você ensina para Ian e é aquela que Wanda sugestiona sempre para Gabriel, para que eles façam essa situação. Letra cursiva. Essa é a maneira que eu sugiro a Ana Carolina também, letra cursiva. Mas alguns viciados em vários aspectos começam a trabalhar com letra de forma. Pois eu entendo que a letra de forma, de alguns, é bem melhor do que a cursiva, que já ficou como se ele tivesse um ataque momentâneo aqui, uma disfunção. Então é melhor que ele use a letra de forma. Então, espera aí. Em primeiro lugar, eu uso a letra cursiva. Segundo lugar, eu posso usar a mescla da letra cursiva com a letra de forma, desde que eu, ao menos, diferencie maiúsculas de minúsculas. As pessoas sempre perguntam assim, mas como é diferenciar? Ora, se o meu azão, tá? Se o meu azão é assim, é o meu azão maiúsculo, tá? Eu vou te pedir para escrever com azul, que eu acho que está mais legível, mano. Você não está enxergando, meu amigo? Eu estou com dificuldade. Óculos é uma situação que é necessária. Eu prefiro não usar. Não, você está certo. Você está certo. Eu só uso no carro para fazer leituras. Azão, eu entendo isso. Azão, sobretudo são mensagens boas. Azão funciona dessa maneira e ele é o A de forma. Qual deveria ser a mistura? A mistura deveria ser essa. Olha aí, ó. Essa é a mescla boa. Mas daí uns espertos que eu conheço fazem o azão assim e fazem o azinho assim. Eu já diferenciei os dois. Não diferenciou nada. Você tem a mesma coisa aqui, certo? Então, faça a diferença. Essa também é boa. Letra cursiva em primeiro plano. Letra que mescla a letra chamada letra de mão com a letra de forma. Colegas professores se divertem com essa expressão, entre aspas, letra de mão, que é a letra cursiva. Em última instância, um último recurso é a letra de forma. Agora, volto àquela fala inicial. O que interessa mesmo? A legibilidade da letra. Porque a banca examinadora, teremos sempre 2 corretores para a sua redação do Enem. 2 corretores sempre. O que interessa para a banca examinadora é a legibilidade. Entenda, como funciona a banca do CESP e UNB, que corrige as redações em todo o território nacional. Essa banca funciona assim. As redações, elas são digitalizadas, elas são fotografadas. E o corretor vai receber no seu computador, na sua máquina, não importa que tipo de máquina, o espelho da redação. E a legibilidade é muito importante, porque em determinadas situações não é possível, sob hipótese alguma, que esse corretor veja o que está fotografado ali, porque a letra é muito ruim. A letra é perversa. Então, por isso, qual é a recomendação? Capriche na letra. A redação é o teu espelho. Nenhum corretor sabe o seu nome, saberá apenas que existe um código de barras, que ele não tem como ler. E é a tua identificação, mas pela tua letra, esse corretor saberá quem é você. E saberá quem é você pelas ideias colocadas no texto, os pensamentos, as reflexões, a tese, mas saberá também quem é você no sentido do zelo e do capricho com a letra. Então, pense em você. Não é necessário pensar no corretor, mas pense em você. Se a sua redação não for bem lida, ela não será bem corrigida. É impossível. Os corretores têm pouco tempo, são 2 corretores que não se conhecem, nunca se viram nas mais variadas situações, que pegam as redações. E eles têm pouquíssimo tempo para avaliar aquele texto. Então, quanto melhor for a sua letra, mais condições você tem de trabalhar com a legibilidade, certo? Então, letra legível é o pontinho C.
O último item, para daí nós passarmos a nossa proposta, é o itemzinho D. Esse itemzinho D tem a ver com a rasura. Certo, professor Elton? Rasura. Então aqui eu cometerei agora um atentado. Certo? Cometerei um equívoco. Lá estou escrevendo, não é? E escrevi a palavra, o Elton estava com a palavra há pouco, e eu escrevi a palavra densímetro, tá? Está certo, Elton? Densímetro. O que é que eu faço se depois, antes de entregar, eu cometi esse equívoco. O que é que eu faço com a minha palavra? Olha, eu faço assim, eu coloco parênteses, certo? E escrevo S, ponto, E, ponto. Professor Elton, o que quer dizer S, ponto, E dentro do parênteses? S, ponto, E quer dizer? Sempre ereto. Não. Sempre... Não. Sem efeito. Sem efeito, diz o professor Elton. Agora eu vou dizer que você jamais... Os nossos... Então vamos jogar pedra, eles vão jogar bola daqui a pouco. Olha aqui, o professor Elton falou sem efeito. Vamos combinar uma coisa juntos. Vamos combinar uma coisa juntos. Se você escrever SE, o que é o SE? Sou estúpido. Não, sou Elton. Sou estúpido. Sou Elton. Isso quer dizer SE. Você nunca fará isso na tua redação. Mas sem efeito, né, Marlos? Sem efeito. Ou aqueles que têm mania de conversar. Fazem aqui uma chave, diz assim, sinto muito, não era isso, Feliz Natal. E vão conversar com o corretor. Desculpe, não leva mal. Faz uma redação à parte para conversar. Foi mal, não converse com o corretor. O que você vai fazer? Nunca você vai fazer isso. Cometeu um erro, né? Cometeu um erro lá, escreveu a palavra erro, tá? Por razões diversas, escreveu a palavra assim. erro. O que você faz? Só isso aqui, ó. Só. E segue adiante. Como é que é? Só. Passa o traço e segue adiante. E aquela Passa história da vírgula, ou melhor... Não, evite, não converse. Não é isso, e há várias redações, você pode acessar ao banco de redações do INEP, redações que já ganharam 1000. Algumas delas apresentam um ou outro erro linguístico, um erro gramatical, um erro de acentuação, ortografia mal colocada. Nem por isso tiveram penalização. Porque muitas vezes um erro, o ideal é não errar, claro, não estamos defendendo o erro aqui, antes que alguém diga, está defendendo o erro. Não, presta atenção na nossa fala, porque sempre é necessário prestar atenção, presta atenção. Não estamos defendendo o erro, mas estamos dizendo que há erros que se tornam desprezíveis, dada a qualidade do seu texto. É isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo o quê, então? Que se o seu texto tiver no seu conteúdo uma grande qualidade, atender ao pressuposto e, sobretudo, trabalhar com uma dissertação argumentativa plena e absoluta, defender uma tese, esqueça que você errou um acento, né? Escreveu a palavra escreveu a palavra lamentável, ninguém viu o que aconteceu aqui, isso é muito bom. Ninguém viu aqui, que a caneta ficou na mão. Escreveu a palavra lamentável, certo? E seguiu adiante. E não acentuou a palavra lamentável. Agora eu vou punir esse aluno, eu vou tirar 40 décimos dele, porque é isso que eu tenho que fazer, porque eu tenho a competência 1, que vale exatamente 200, então eu tenho divisões de 0, 0,40, 0,80, 120, 160 e 200. Então eu vou, por causa de um acento na palavra lamentável, eu vou punir o aluno em 40 décimos. Não é um pouquinho pesado? Pô, cá pra nós. Eu só me perdi um pouco no raciocínio, mas assim, é normal. Eu escrevi erro com H. Tá. Mas eu deixei assim. Não, aí você cometeu um erro mais grave. Porque daí eu não percebi. Um erro mais grave. E você deixou as duas coisas, parênteses, SE e passar um traço é a mesma coisa. Não. Só. Isso aqui eu falei que não serve pra nada. Que não... Porque você não vai fazer jamais. Não vai fazer. Não vai fazer jamais. Então não vai pensar no sempre Elton, então. Você vai fazer isso sempre aqui. Agora, lamentável. Entendi. Esquecer o acento, você não precisa ser punido. Nós vamos mostrar para você, não hoje, agora nós vamos para a nossa proposta, nós vamos mostrar na outra aula para você a grade de correções do INEP.
Você vai trabalhar pela primeira vez na TV, você que está na TV, você vai ter uma grade completa de correções, você vai nos acompanhar e observará os 1000 pontos, divididos nas 5 competências. A competência 1 até a competência 5. Você vai trabalhar nessa linha conosco. Então, o que você leva hoje desta aula nesse princípio de redação? O que você leva? Título facultativo. Se usar, vai usar na primeira linha. Parágrafos, deve deixar um espaço dimensionado para os parágrafos, o bom senso ou os 2 gigantescos dedinhos, certo? Para isso, necessariamente, se assim o desejar. Não vai medir, né? Não vai levar uma escala para medir e tudo mais, tá? Então, belezinha, você vai trabalhar nessa linha de pensamento. Parágrafos 4, nós sugerimos introdução, 2 desenvolvimento e 1 de conclusão. Letrinha, letra legível, prioritariamente letra cursiva, a letra que faz a mistura das duas, a cursiva e a letra de forma são aceitáveis e a letra de forma também é aceitável. E por fim, rasura, passo traço e siga adiante. Junto conosco está a banca examinadora da USP, que também defende isso, da mesma forma que a banca examinadora do SESC-UNB, da Universidade Nacional de Brasília. Então esta fala não é minha, essa fala é da correção da USP e da correção da UNB. Levando em conta que essas são 2 das melhores universidades da América Latina, eu acho que eles têm alguma procedência em dizer isso, certo? Eu acho que eles têm alguma procedência. Vamos trabalhar com a proposta agora? Vamos, né? Então vamos para a proposta valorização do idoso. Vem para ela, Eutolino, manda ver. Manda ver. Next! Isso mesmo. Valorização do idoso é o nosso tema. Valorização do idoso. E, por causa disso, olha só, objetivos da nossa aula, reconhecer o texto dissertativo argumentativo. E aí já vem a tua pergunta. Eu posso narrar no texto? A resposta é sim. Narrar no texto. Narrar durante todo o texto ou só narrar, jamais. Você pode usar em um parágrafo o recurso da narração. Até um parágrafo pleno pode ser o recurso da narração dentro da argumentação, se servir. Por exemplo, essa questão do idoso, você poderia ter relatado algum episódio, alguma situação em especial que você tenha presenciado envolvendo a figura do idoso. Esse é um tema maravilhoso. Por que ele não aconteceu, Elton? Você sabe muito bem, né, meu amigo? A prova foi cancelada. A prova de 2009, né, Wanda, foi aquela prova que deu início a tudo. Então, lá estávamos nós, vivendo o Enem de 2008, pensando até 2008, né, pensando em 63 questões e uma redação. De 98 a 2008 funcionou assim, mas a partir de 2009 até este ano, 2015, o Enem passou a ter uma redação e 180 questões. Ora, nesse contexto de uma redação e 180 questões, o que houve necessariamente? Mudanças conceituais. A prova de 2009, então, foi aquela prova que, infelizmente, ela foi surrupiada, ela foi levada de uma gráfica e as questões foram divulgadas previamente, inclusive esse tema de redação. Daí o fato de jamais o Enem ter conseguido fazer esta redação, que é uma pena, porque o tema é maravilhoso. E não significa, por exemplo, que você não possa ter esse tema neste ano. Não com o mesmo mote, a valorização do idoso, mas sim entendendo o que o Brasil vive hoje em relação à aposentadoria, à expectativa de vida dos brasileiros, a melhor idade, que alguns chamam como terceira idade, e, ao mesmo tempo, a importância do idoso na sociedade brasileira. Por quê? Porque o Brasil é um país que está envelhecendo. E é um país que está envelhecendo, precisa criar alternativas, não só para aquela pessoa que ultrapassou essa casa dos 60 anos, mas que vive nos 60 anos uma expectativa de vida ainda maior, porque tem muito a contribuir com a sociedade. Quando eu entro nesse tema, eu brinco daquele filme, programinha. A Wanda está falando em que programa agora? Não, você está falando dos Impossíveis, né? Dos Impossíveis. Esse é ela, a pessoa de colo. Mas vocês devem lembrar muito bem da família dos dinossauros. Sim. Sim. E havia ali o Baby, que dizia o quê? Não é a mamãe. Não é a mamãe, tá? E um episódio... Não é, vai dizer que não lembra? Para não, com isso, agora cara, eu lembrei. isso. E havia um episódio em que eles levavam a velhinha... O dia do arremesso. Certo, o dia do arremesso. Levavam a velhinha para quê?
para jogar no vale. Mas aí os filhos não entenderam, porque os filhos sempre, os dois, interessantes, né? Os filhos começaram a não entender por que de acontecer isso se ela ainda estava lúcida, e ela tinha muito para oferecer, né? Por que ela seria jogada Os jovens questionando a velha tradição, né? A velha tradição, você chegou a uma certa idade, você joga fora. Por que você faz isso, você joga fora? Então, veja, é como se a sociedade também dissesse claramente que o idoso não serve para mais nada. Não é? É como ouvir aquela frase medíocre, só podia ser coisa de velho. Essa frase é medíocre ao extremo. Ao contrário, os idosos, além de terem a sabedoria da vida, da sua existência, eles carregam também toda uma compreensão do mundo e das suas dimensões que o jovem pode ouvir. Claro. Certo? Isso não quer dizer que a opinião do idoso é exclusivamente a correta. Voltamos a exclusivamente correta. Não é o caso. Mas que ela precisa existir, sim, e ser valorizada. Então, esse tema é um tema que, Elton, não me parece abandonado. Tá? Que bom. Não me parece abandonado. A tese que está posta ali, você precisa reconhecer uma tese. Por quê? Porque é um texto com viés advocatício. Tá? É um texto com viés advocatício, tenha certeza. Tá? Você tem não um texto jornalístico, que é informativo, você tem um texto em que você precisa construir uma tese, certo? Formas de utilizar a coletânea para o desenvolvimento, nós vamos ler a coletânea daqui a pouquinho. Agregar ao texto informações com argumentos de autoridade, e aí você encontrará argumentos de autoridade justamente podendo verificar a contribuição dos idosos para a sociedade humana. Realizar uma leitura eficiente de periódicos que possam embasar os argumentos selecionados para a produção textual. Next! Manda, meu amiguinho. Isso aí você tem. Agradecemos a super professora Denise, a nossa tutora, que proporcionou esta beleza de imagem. A velhice e, sobretudo, a valorização da velhice. A importância de você contar com a sabedoria destas pessoas que já vivenciaram algumas coisas na vida. Essas pessoas, é óbvio, elas têm uma grande influência. Então, a prova de 2009, ela foi cancelada, significa que ela não foi aplicada. Portanto, essa temática pode ser revista. E neste ano de 2015, não surpreenderá em absoluto se essa temática, é claro, modificada, transformada, reconstituída, recomposta, aparecer. Porque como há pessoas que reclamam quando estão em filas de banco ou outras filas, nós falamos há pouco sobre o preferencial e vem ali o idoso, né? Então reclamam sobretudo na quantidade de vagas. Não se preocupe, primeiro porque a vida passa e logo você poderá ocupar uma dessas vagas também, mesmo que esse logo possa demorar. Segundo, entenda, a preferência que se deve dar a alguém que já contribuiu. E já contribuiu muito com seus esforços, com seu labor, com o seu conhecimento. É a hora de você fazer uma moeda de troca e valorizar o idoso. É um grande tema, eu gostei muito. Pena que a prova foi cancelada. Manda, Elton. Manda, amiguinho, vamos. Isso. Oi. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores, dos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, então sempre entendendo, é uma opinião fundamentada, por isso que tem que ser dissertação argumentativa, não é uma opinião qualquer, em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema valorização do idoso. Ou seja, uma sociedade que não valoriza os seus anciãos, os seus sábios, certamente é uma sociedade incauta. Certamente é uma sociedade pouco produtiva, porque ela não valoriza aqueles que têm muito a contribuir, ainda tem muito a oferecer. Por isso um tema muito bom aí nesse sentido. Apresentando experiência ou proposta de ação social, é o final do texto, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pode seguir, Elton, vamos aos textos motivadores, meu amigo. Então, olha, começamos com um texto legal, olha aí. Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Lindo. Lindo parágrafo. Excepcional, inútil, sobretudo quando ele é apenas retórica, sobretudo quando ele é lei morta,
Sobretudo quando ele parece Inês. Eis que Inês é morta, já era, né? Voltando ao passado da crônica histórica de Fernão Lopes na literatura portuguesa ou a poesia de Camões em Os Lusíadas. Esqueça, não estamos falando do século XVI, não estamos em Portugal. Estamos em 2015, século XXI, em pleno Brasil. A valorização do idoso vai além, muito além desse artigo 3º tão bonito. Gostou desse artigo, Elton? Perfeito, né? Pena que seja mera papagaiada, porque não se cumpre. Se fosse aplicado. Não se cumpre. Até aí todos sabem, mas não se cumpre. Artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, para com isso, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Mas isso é uma obviedade, que você tem que punir quem agride uma pessoa já com certa idade, com uma dificuldade maior de locomoção, de autodefesa. Para com isso, isso é o mínimo, né? Pode seguir, meu amigão, por favor. Isso, aí você continua. O aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno mundial. Mundial, e o Brasil, veja, o Brasil não está imune, ao contrário. O Brasil é um país que está envelhecendo, tá? Então, o Brasil está literalmente envelhecendo, certo? E o Brasil está envelhecendo e é necessário que novas políticas devam surgir. Então, o aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno mundial tão profundo que muitos chamam de revolução demográfica. No último meio século, a expectativa de vida aumentou em cerca de 20 anos. Vem para cá agora, dado concreto para você colocar no teu texto. Expectativa de vida do homem brasileiro já ultrapassa de longe aos 72 anos. Expectativa de vida da mulher brasileira, 74 anos, chegando lá aos 70, batendo aos 78 anos. Então, a expectativa de vida tem aumentado a cada vez. E os nossos filhos, têm idades um pouco próximas, não, mas um pouco próximas, nossos filhos já têm uma expectativa de vida maior, já batendo a casa dos 80 anos. Então, isso por quê? Porque os nossos avós e as bisavós, sobretudo, tinham uma expectativa de vida de 50 anos. Dependendo da região brasileira, a expectativa de vida estava ali, batendo a casa dos 40 e poucos anos. Isso é biológico, né, Wanda? Você sabe muito bem na questão de que há mais condições de viver mais efetivamente. Tá? Então, só para nós entrarmos no mérito, certo? E de acordo com algumas pesquisas, esse século, então aumentou no último meio século, a expectativa de vida aumentou em cerca de 20 anos. Se considerar nos últimos 2 séculos, ela quase dobrou. E de acordo com algumas pesquisas, esse processo está longe do fim. Então, o que se diz nesse texto quanto à introdução, por exemplo, que há menos nascimentos. E, efetivamente, o Brasil tem sido um país em que as mulheres agora têm menos filhos, consequentemente a população vai envelhecendo mais, vão nascendo menos crianças. E, é claro, aí você tem uma relação de disparidade, a pirâmide etária do nosso Brasil. Aí nós pegaríamos os nossos 2 mestres na geografia, Laércio e Marcos e Laércio, que mostrariam que a pirâmide brasileira já não é mais assim. Ou seja, essa pirâmide já não está mais assim quando você entende, nascia muita gente e lá poucos viviam. Não, agora a pirâmide já começa a ficar assim, e daqui a pouco ela estará invertida, porque estão nascendo menos, estão vivendo mais. Então, veja que interessante entrarmos. Segue, meu amigão, segue. Idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida, velho é quem perdeu a jovialidade. A idade causa a degenerescência das células, a velhice causa a degenerescência do espírito. Você é idoso quando sonha. Você é apenas velho quando apenas dorme. Então, aí para nós fecharmos, linda proposta redacional para você escrever a valorização do idoso. 7 a 30 linhas. Nenhum de vocês fará menos do que 22 linhas. 22 assim é mas você falou em 7. 7 é para quem não quer nota boa no Enem. Não é teu caso. Você trabalhará com, no mínimo, 22 linhas, vai bater a casa das 30 linhas. Semana que vem, mostraremos para você a grade de correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. É isso, professor Elton? Tranquilo. Satisfação, Homem Mola? Valeu. Wanda, obrigado. Até Fica assim o convite. Amanhã a gente retorna aqui, mas para falar sobre o quê? Para falar sobre as linguagens. Não perca e até amanhã você está com o Pré-ENEM e FPR Eureka.